até chorando. Se fizermos de todo o coração, a gente não tem condição de confirmar, só Deus. Mas uma coisa eu falei para aquela secretária: eu não posso deixar de falar de tudo que eu tenho visto e ouvido, da bondade de Deus, do poder de Jesus e dos sinais que até no hospital nos seguem. Oramos por pessoas e as pessoas estão em estado de coma e elas levantam do coma e recebem alta. Pessoas com câncer que os médicos falam que a gente tem que batizá-las porque é o desejo, o último desejo, e aquela pessoa tem horas de vida, nós batizamos, a pessoa não morre e recebe alta para casa. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Irmãos, muitas vezes eu estou pregando o Evangelho para alguém, eu ouço claramente o Espírito Santo falar comigo para que eu me esforce, para que eu seja bíblico, para que eu esteja na palavra. E nós temos treinado pessoas, nós temos treinado muitas pessoas ao longo desse tempo para pregar o Evangelho nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas instituições com crianças com paralisia cerebral, para famílias. Louvado seja Deus. Nós vamos ter um curso que a gente vai fazer online. Caso alguém tenha interesse, pode falar comigo, com a minha esposa, que está aqui logo na fila, com os amados aqui. Vai ser online e depois vamos fazer treinamento no hospital. E é muito importante, quem quer pregar o Evangelho numa instituição, receber um treinamento. Porque já tiveram crentes que acabaram escandalizando, né? Crentes que falaram profecias, tipo a sepultura está aberta. E precisa ter um preparo, precisa conhecer a lei, precisa conhecer como fazer a visita, como levar a pessoa a Cristo. Nosso texto dessa noite está em Marcos, capítulo 4. Eu estava pensando, a pessoa mais importante de missões é você, meu irmão, é você, minha irmã. O mais importante. É importante você estar consciente de quem você é no reino de Deus, da palavra de Deus que é a semente, de Jesus que é a palavra de Deus, e dos campos ou dos terrenos que vamos encontrar. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Muito provavelmente Marcos foi discipulado por Pedro, ele era sobrinho de Barnabé. Capítulo 4, verso 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, ajuntou-se ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou no barco sobre o mar, e toda a multidão em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Parte caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos a sufocar, e não deu fruto. E outra caiu e disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está aqui conosco. E o Senhor também tem enviado os anjos para ministrar em favor daqueles que hão de dar a vida eterna. Abra o nosso entendimento nessa noite, que haja salvação, libertação, cura, que haja, Senhor Deus, edificação para a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos,
essa palavra da parábola do semeador, ela também está escrito em Mateus 13, de 1 a 23, Lucas 8, de 4 a 15. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm grande semelhança, mas necessariamente eles não repetem as mesmas palavras. Um ou outro vai trazer uma revelação. E eu quero nessa noite ser canal da graça de Deus para lhes entregar essas revelações. Também, sinótico significa uma visão conjunta que os evangelistas, Mateus, que era testemunha ocular, Marcos e Lucas, que não eram, mas foram discipulados e fizeram, como Lucas, uma grande pesquisa, mas eles compartilham de uma visão conjunta. Essa parábola, segundo os teólogos, é a parábola base, a parábola-chave para a abertura de todas as outras parábolas que Jesus falava, da maioria delas. Essa parábola é uma comparação, ela é uma ilustração para se falar das coisas espirituais. Nós estávamos, eu e minha esposa, lendo de manhã a Bíblia, Colossenses, e lá fala claramente da inteligência espiritual. Paulo orava para que os crentes da igreja de Colossos tivessem inteligência espiritual. Coisa interessante. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero destacar três coisas nesse texto. Eu não vou ler a explicação, porque nós vamos depois, por curiosidade, ler em casa, mas eu vou explicar e vou compartilhar nos escritos também de Mateus 13 e Lucas 8. Nós temos nesse texto a semente, nós temos o semeador e nós temos os solos em que essa semente cai. Muito bem. Jesus, ele começa dizendo no capítulo 4, verso 3: eis que saiu o semeador a semear. Primeira coisa, ele fala dele mesmo naquela época, e ele vai falar de todos os semeadores que vieram após ele, desde os apóstolos até os dias de hoje, que semeiam a palavra de Deus. Muito bem. Vamos falar da semente. Em Lucas capítulo 8, que fala da parábola do semeador, no verso 11, fala que a semente é a palavra de Deus. Se você puder abrir em João capítulo 1, verso 1, é um texto muito simples, e aqui há um problema muito sério com os russelitas. Os russelitas são aqueles que creem na doutrina de Charles Russell, da Salão do Reino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Glória a Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Então, se a semente é a palavra de Deus, a semente também é o próprio Jesus na essência. Vamos ver também em Tiago, capítulo 1, verso 21. Você pode abrir comigo lá? Tiago era meio-irmão de Jesus. Tiago, irmão de Judas, capítulo 1, verso 21. Pelo que, rejeitando toda a imundície e toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar
as vossas almas. Talvez o que muita gente fora das igrejas e dentro das igrejas não sabe é salvar do quê? Da ira vindoura. Meus irmãos, naquele dia que o Senhor voltar, e Ele não volta mais como Salvador, Ele voltará como juiz, e Ele julgará todos os homens. Ele já não vem como Salvador. Hoje ainda temos uma oportunidade de abrir o nosso coração, se converter a Ele e recebê-lo como único e suficiente Salvador, para nos livrar da ira vindoura, que Deus dará a cada um segundo as suas obras, e segundo está escrito no capítulo 20 de Apocalipse: aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago que arde enxofre e fogo. No inferno, pastor? Não. No inferno vai todo aquele que não crê. A Bíblia fala, já está condenado. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Para onde Lázaro foi? Lázaro foi para o inferno, para o Sheol. E diz que o inferno será lançado no lago de fogo. No paraíso estava Lázaro, no seio de Abraão, aguardando a ressurreição do último dia, em que os livros serão abertos. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos declara que Deus não quer que nenhum se perca. Não quer que os nossos filhos se percam. Não quer que os nossos parentes se percam. Não quer que os nossos vizinhos se percam. Não quer que essa vizinhança se perca. No capítulo 5 do livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, 24, tem 3 promessas. Preste atenção na palavra de Deus. Ela diz assim: em verdade vos digo, que aquele que ouve, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a minha palavra e crê naquele que me enviou, não incorrerá em condenação, tem a vida eterna, segunda promessa, e passou da morte para a vida. Veja que interessante, quando fala vida eterna, e várias vezes no Evangelho de João e em outros evangelhos também é repetido. Ali no original existem 2 palavras para a vida. Uma é bios, aí vem biologia, que é a nossa vida, os cuidados de bios, que lemos aqui mais cedo no telão, que a irmã leu em Mateus 6, os cuidados de bios, vida. Mas existe uma outra palavra, que é vida eterna, que é Zoe. Glória a Deus, glória a Deus. Zoe. Glória a Deus. A vida de Deus. É por isso que Jesus falou que aquele que crê em mim, do seu interior jorrará uma fonte para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E muitos virão beber, porque vós sois o sal da terra, e o sal há de dar sede nas vidas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos falar do semeador. O semeador, primeiro de tudo, ele conhece a semente. Ele sabe do seu potencial, o potencial que tem a semente, que vai ser lançada num terreno fértil, e ali há de germinar. Na verdade, diz a Bíblia que a semente vai morrer se o grão de trigo ele cair no chão e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, vai germinando, vai crescendo, vai enraizando e dará muitos frutos. Aleluia. Glória a Deus. E assim é a nossa vida. A semente vai cair e ela vai deixar de ser semente, ela vai se transformar num broto, ela vai começar a ter uma raiz, ela vai enfrentar as intempéries do ano, verão, inverno, primavera, outono. Glória a Deus.
e vai criar raízes, e ela vai aprofundar essas raízes, e vai crescer uma árvore, e vai dar fruto. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o semeador, ele conhece a semente. Mas, meus irmãos, semear não é algo simples. Eu me lembro que muitas vezes eu pregava para muitas pessoas, e essas pessoas não se convertiam. Daí eu falava para o Senhor: Senhor, o que há de errado na minha vida? Será que eu estou vivendo uma vida que não te agrada? Será que o Senhor não se agrada de mim? Mas a tua palavra fala para mim ir pregar o Evangelho a toda criatura. Por que não acontece nada? Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. As primeiras pessoas que eu semeei em lágrimas foi a minha família. Quando eu namorava com a minha esposa, nós esse ano completamos 36 anos de casado. Nós temos um objetivo: ganhar toda a família para Cristo. E assim aconteceu. Nós orávamos, jejuávamos e pedia para que o Senhor cumprisse a palavra e a promessa de Atos 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu me lembro no dia 10 de novembro de 1979, era um sábado chuvoso. Foi o sábado que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, não é com violência, é voluntariamente, é pelo Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que eu cheguei em casa feliz da vida, falei para minha mãe: mãe, eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senti uma paz tremenda, uma experiência gloriosa. Jamais esqueço o dia, a hora, o mês, o ano. Ela falou assim: que desgraça, meu filho agora é crente. E ela falava assim: não pense que eu vou ser crente. Eu nasci em tal religião e vou morrer em tal religião. Mas a palavra de Deus tem promessa. E eu comecei a orar e jejuar, e os primeiros a se converter foi a família da minha então noiva, na época, minha sogra, que foi da igreja do Pastor Brasil lá em Praia Grande. Ela veio com uma Bíblia com 73 livros. Eu não vou falar no púlpito que Bíblia é essa, que tradução é essa, mas vocês já imaginam. E ela falou: vou estudar nossa Bíblia. E ali o Senhor falou com ela. E ela mais tarde recebeu Jesus como Salvador. Foi liberta dos vícios de cigarro. Meu sogro, da mesma forma. Meu sogro, quando me via, eu ia na casa dele e falava assim: louvado seja. Daí eu falei assim: Jesus vai pegar ele. Ele pegou. Transformou ele no pastor, no capelão. Ele partiu com a glória. E continuamos o trabalho no hospital que ele começou. Louvado seja Deus. Mas é aquele que vai chorando. E meus irmãos, eu me lembro que eu chorava. Eu falava: meu Deus, salva meu pai, salva minha mãe. Minha mãe morreu com câncer, talvez com uns 40 quilos. Pele-os. Partiu com a eternidade salva. Meu pai passou uma infância muito difícil e tinha um vício do álcool. 2 meses antes de falecer, ele também recebe Jesus como Salvador. Deus é fiel. Vale a pena você orar pela sua família. Vale a pena você orar por aqueles que estão ainda sem um entendimento de quem é Jesus Cristo, do que Ele pode fazer. Daí o texto diz que saem, semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus louros. Também Isaías 52:7 diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Você anuncia o Evangelho, a promessa é sua. E nessa questão da gente ser fiel à palavra de Deus, no que ela diz, não acrescentar e não tirar nada dela, não
falar de casos. Jeremias 1:12 fala assim, Deus falando para Jeremias o que vê. E ele fala o que ele vê na visão, e ele fala assim, viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Amém. Na palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. Deus, ele vela. O segredo de muitos semeadores, pregadores, não serem bem-sucedidos, é que muitas vezes eles contam muito caso, que eles ouviram na própria igreja ou na internet, palavras de homem não podem salvar. Mas a palavra de Deus pode salvar, porque ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é cirúrgica, discernindo as intenções do coração. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a palavra aqui vai falar sobre o primeiro lugar em que a semente caiu. Diz o texto que ela, Mateus capítulo 13, verso 4, que ela caiu ao pé do caminho. Mateus 13, 19 fala uma coisa interessante, explicando essa parábola. Mateus diz que são pessoas que ouvindo, preste bem atenção como está o verbo, no gerúndio, ação contínua. Tem pessoas que ouviram a semana passada, ouviram a semana retrasada, continuam ouvindo, mas não entendem. E sabe uma coisa interessante que acontece? Lucas 8:5 vai dizer que a semente, que é a palavra, é pisada. Chão